Entrou. Oh, coisa boa, aleluia. Ô, louco, coisa difícil, hein? Deixa seu celular em pezinho, por favor. Isso, Marçal. Que coisa boa. Finalmente conseguimos. Meu amigo, meu irmão. Muito Graças a obrigado pelo Deus. seu convite. Perdão, muito obrigado por ter aceitado o meu convite para Amém, a gente ter essa amém, conversa. Eu estou amém. muito alegre de ter você aqui. A Que gente já bom. está com um bom número de irmãos aí para participar da nossa conversa. Que Eu quero bom. só começar dizendo que essa conversa nasceu porque nós vamos fazer agora, do dia 23 a 25 de maio, um encontro nacional de líderes de jovens e pessoas que discipulam, cuidam de jovens de alguma forma. E a gente queria muito que o Massal fosse um dos nossos preletores, mas o Massal tem compromisso. É um homem muito ocupado. Então eu resolvi adiantar essa conversa e já deixar aqui disponível para esses irmãos que vão participar do encontro ou outros irmãos poderem acessar essa conversa, que vai ser extremamente útil para a vida da gente, para a vida da igreja. Massal, meu amigo, muito bem-vindo. Que Deus te abençoe. Prazer. Eu já vou fazer a primeira pergunta que a gente combinou hoje para a gente iniciar nossa conversa. Nosso tema Hum, é intimidade para Deus e não para a impureza. A gente tem percebido um avanço de muitas formas de impureza na vida da igreja e em todas as idades, crianças, adolescentes, jovens, adultos, os irmãos mais experientes, todos têm sido assediados por muitas formas de impureza que vêm do mundo a partir das mídias sociais, a partir de outras formas de mídia, e o mundo está se aproximando e cercando. E o mundo é mundo desde que houve a queda do homem, a humanidade está suscetível a esse sistema terrível de valores, de ideias, de comportamentos inspirados por Satanás. Mas o que a gente quer hoje compreender, e a gente quer conversar sobre como chegar nisso, é que a gente não precisa entregar a nossa intimidade para a impureza, a gente não precisa entregar a nossa intimidade para o pecado, porque nós somos criados por Deus para ter intimidade com Ele. Nós fomos planejados por Deus para que o nosso templo fosse templo, o nosso corpo, perdão, fosse templo do Espírito Santo. Então, há um projeto de Deus excelente para nós, de uma vida de santidade, e uma vida de santidade que gera alegria, que gera paz, que gera prazer, que gera contentamento. Então, a gente quer conversar sobre isso hoje. Como a gente pode se livrar dessa pressão, dessa insistente obra mundana e maligna para levar a gente a pecar e experimentar uma vida cristã com santidade, alegria e prazer, satisfação. Então eu vou perguntar a Massal, e Massal vai começar a conversar com a gente por causa da experiência que ele tem nesse tema. Fala aí para nós, Massal, qual é o grande problema da igreja que você está vendo nesses dias aí e que Deus tem falado com você? Fique à vontade. ok, eu acho que o maior problema não está fora, o maior problema está dentro da gente. Uhum. Que há uma luta entre nós e muitas vezes a gente não tem consciência dessa luta. Lá em Gálatas 5:17 diz assim, que o espírito luta contra a carne e a carne contra o espírito, para que não façais o que porventura seja do vosso querer. Uhum. A palavra luta, algumas traduções colocam como milita, como se fosse uma guerra Sim, uma batalha. entre nós e entre a carne e o espírito. Uhum. E quando você vem ali, por exemplo, a gente lê no 16, diz assim, né? Que a gente deve andar no espírito, né? E nós não iremos estar submisso à carne. Sim. Então, a ideia que dá quando você lê essa palavra andar no espírito, todo mundo pensa em andar no poder, no sobrenatural de Deus, coisa assim, né? Diz assim
Digo, porém, andai no espírito e jamais satisfarei a concupiscência da carne. Uhum. No 17, dá o porquê? Porque é uma luta. A carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne. Quando você ouve essa expressão andar no espírito, todo mundo pensa no sobrenatural, Uhum. nos milagres, Sim. nas revelações, nas manifestações sobrenaturais de Deus. Mas se você volta um versículo antes, e parece que ninguém lê o versículo anterior, todo mundo conhece o 16, mas ninguém conhece o 15. O 15 diz assim: se vós, porém, vos mordeis e devorais uns aos outros, vede que não sejais mutuamente destruídos. Quer dizer, ele está dizendo assim: vocês estão se agredindo, vocês estão se destruindo. Uhum. Então, vede que não sejais mutuamente se destruindo. E aí é dentro desse contexto que ele fala: andai no espírito e jamais Sim. satisfarei a concupiscência da carne. Há uma luta entre a carne e o espírito. Bom, aí simplificando a ideia, ele diz assim: que andar na carne, as obras da carne são conhecidas: prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, todas essas coisas. E coisas semelhantes a essa, quer dizer, Uhum. tem muito mais do que essa lista. E andar no espírito, você vai produzir o quê? O fruto do espírito, que é amor, Isso. alegria, Amém. paz, paraná, e domínio próprio. Uhum. Então, o que nós temos que entender? Há uma luta entre a carne e o espírito. Uhum. E essa luta, ela é anual, é mensal, Uhum. é semanal. Essa luta é diária. É diária, sem dúvida. Então, quando você acorda, você não acorda consciente, ou você não tem a consciência de que você vai enfrentar uma luta contra a sua carne. Todo dia você está lutando contra a sua carne. Uhum. É no trânsito, no trabalho alguém te irrita, você acaba falando mal de alguém, você acaba se ensoberbecendo, Aham. você acaba tendo pensamentos impuros. Então, eu queria começar dizendo que o maior problema que a gente tem que enfrentar é a nossa carne. Sim. E a gente está lutando diariamente contra a nossa carne. Uhum. Então, o maior problema não está simplesmente fora. É lógico que o exterior vai tentar, o inimigo vai tentar, né, levar a gente a cair no pecado. Mas a nossa carne é um dos grandes problemas que a gente tem que lidar. Como está escrito, cada um peca quando é atraído e engodado por sua própria concupiscência, né? Então, Satanás faz o trabalho de atrair, de colocar engodo, de colocar atrativos, vários tipos de coisas que possam chamar atenção para aquilo que é pecado, mas o problema está dentro, né? Porque se não houvesse a carne, a gente não ficaria suscetível às ofertas de Satanás, né? Pode seguir, meu amigo. Não, então, partindo dessa ideia da carne, o pecado ele está sempre nos assediando, de Uhum, tudo quanto é jeito. uhum, E eu estava compartilhando com você hoje, né, sobre o maior problema da igreja e o maior problema da nossa vida espiritual. sim. E o que Deus me levou a enxergar? O seguinte: 50 anos depois que Jesus ressuscitou, 50 anos depois, João se encontra com Jesus
E Jesus escreve 7 cartas às 7 igrejas, 50 anos depois da sua ressurreição. Por que que eu Uhum. estou ressaltando isso? Porque já eram igrejas que tinham talvez 40, 50, 30, 10 anos de vida. Não eram Aham. igrejas neófitas, eram igrejas que experimentaram avivamentos, que experimentaram dons, manifestações sobrenaturais. E então Jesus tem uma oportunidade sine qua non de escrever uma carta para cada uma dessas 7 igrejas. Você fica imaginando, Tony, o que que Jesus vai falar para uma igreja que já tem 30, 40 anos, né? O que Uhum. ele vai falar para essas igrejas? Quer dizer, ele está E tendo essa igrejas que oportunidade receberam dos apóstolos, né? que receberam os apóstolos, Paulo, Pedro, João. E aí você pensa assim, poxa, ele vai falar, não, vocês precisam orar mais, vocês Uhum. precisam pregar mais a palavra, vocês têm que treinar os líderes, formar mais líderes, investir em liderança, montar um curso de teologia. Aham. Você fica pensando que Jesus vai dar uma estratégia miraculosa para a igreja continuar daí para frente, porque Uhum. ele havia ressuscitado 50 anos e 50 anos de experiência de vida de igreja que eles Uhum. estavam tendo. E olha, o que você vai se assustar é que para 5 das igrejas ele vai falar: tenho, porém, contra ti isso, isso, isso. E para Uhum. todas essas 5 igrejas, ele diz: arrepende-te. Aleluia. Então, o maior problema espiritual, o maior problema das igrejas, 50 anos depois que Jesus ressuscitou, qual que é? É o pecado. Então, 50 anos depois, o que a igreja ainda precisava ouvir era o evangelho. Porque o começo do evangelho era arrependei-vos, né? Como João Batista começou e Jesus pregou. Então, o evangelho está faltando. É isso? Eu creio que, e olha, eu acho que até você está usando essa palavra evangelho, eu acho que a gente não entendeu bem o que é o evangelho ainda. E quando a gente entender, a gente vai se assustar, porque estão distorcendo o que é o evangelho. Sim. Bom, mas o que que é importante que eu quero ressaltar? Que o problema do pecado é gravíssimo dentro da igreja. E o Uhum. que eu vejo hoje acontecer na igreja brasileira? O cara chega na segunda-feira, fala mal de alguém, pecou. Na terça, ele se ensoberbece, porque eu faço isso e tal. Na quarta-feira, ele escapa uma mentira, ele mente. E aí, na quinta-feira, ele olha para uma mulher, tem um pensamento impuro. Cara, todo dia está pecando. E aí, quinta-feira à noite, ele vai na célula, no grupo pequeno. Ali ele é ministrado, ele se empolga, e aí ele sai abençoado, mas ele não tratou o pecado. Aí na sexta ele peca, no sábado ele peca, no domingo ele peca, às vezes Uhum. discute com o irmão, discute com a mulher, Uhum. briga com o filho e vai para a igreja, vai para a igreja. Uhum. Ali ele é abençoado, ele sai fortalecido, mas não tratou o pecado. Aí segunda, terça, quarta, quinta, segunda, terça, quarta, quinta. Pergunto eu, hoje, quando é que nós estamos lidando com os nossos pecados? Quando? Quando é que nós estamos tratando os nossos pecados? E olha, o único caminho para lidar com o pecado é arrepende-te. E tem Uhum. dentro desse arrepender o confessar os nossos pecados. Então, quando é que nós estamos confessando e nos arrependendo do nosso pecado?
Eu acho que nem os pastores estão fazendo isso, porque eu vou dar meu próprio testemunho. Eu mesmo não fazia isso. Eu só Uhum. confessava e me arrependia de pecados mais graves, pecados mais fortes. Mas os pecadinhos diários, e tem mais essa, os pecados nossos recorrentes, por exemplo, o cara é, irritadiço, fica nervoso. Para Uhum. ele ficou normal ficar nervoso e Parece que as falar pessoas se grosso. acostumam com determinados pecados que não são considerados, eu vou dar um nome aqui, hediondos, né? Mas É são isso aí. pecados. Então, eu comecei a perceber uma coisa, Tony. É no mundo todo isso, não é só aqui no Uhum. Brasil. Nós, igreja, corpo de Cristo, não estamos lidando com a coisa mais básica da vida cristã, que é o pecado. E nós estamos, então, vivendo um estilo de vida pecaminoso e Uhum. achando que nós não temos pecado. Por exemplo, todo mundo que está me assistindo aqui, hoje vocês pecaram ou não pecaram? E vocês confessaram? Vão confessar o pecado amanhã? E o pecado de amanhã? Como é que vocês vão fazer? Então, a sensação hoje, parece que eu estou aqui numa reunião espiritual que eu não tenho pecado nenhum, mas não é verdade. Nós pecamos ontem, pecamos hoje, e o que nós vamos fazer com esse pecado? Nada. Então, isso me deixou realmente abismado ao entender o que está acontecendo com a igreja. A igreja é o corpo de Cristo. Nós não estamos tratando nem lidando com os pecados da nossa vida. Estamos vivendo há quanto tempo nós estamos vivendo sem confessar o pecado? Então, isso não é grave, isso é gravíssimo. Porque como é que uma igreja pretende eh, falar de santidade, de levar uma vida santa, se ela não sabe lidar com a coisa mais básica, É, que é arrepender e confessar os seus pecados? sim. Aí vai acontecer um outro problema, que uma coisa vai levando, é uma bola de neve, né? Uhum. Que é o seguinte, o cara fala, ah, Massal, eu já entendi, então eu vou confessar o meu pecado todos os dias, né? Aí eu vou dizer uma coisa, sozinho você não consegue. Tiago Você diz que confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros para seres curados, né? E olha, eu queria chamar a atenção sobre uns aos outros. Não é um aos outros. Porque eu sempre entendi nesse texto que o cara que está doente, né, ele tem que confessar o seu pecado para ser curado. Então, Uhum. sempre me deu esse entendimento, né? Se alguém está doente, chame os presbíteros para que esse orem e tal, não sei o quê. E ele Uhum. fala logo em seguida: confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros, para ser descurado e muito pode, por sua eficácia, a oração do justo. Então, eu sempre pensei assim, ué, o cara que está em pecado precisa confessar o pecado. Não. Aí ele está falando, confessai, pois, os pecados uns aos outros. Tanto o que vai ser ministrado como o que vai ministrar. Todos ali envolvidos têm que confessar os seus pecados. Não é uns aos outros. Entendi. Então, eu entendo que envolve todos, todos que estão Uhum. ali naquela missão de orar por cura, todos têm que confessar os seus pecados. Por quê? Porque muito pode, por sua eficácia, a oração A oração do do justo. justo.
o que realmente está ali sem pecado. É essa a ideia. Então, essa prática de confessar os pecados, na verdade, não deveria ser só para cura, deveria ser para cura, vamos dizer assim, dos pecados diários, não para cura física apenas. Aham. Então, o que que Parece que a gente tem uma certa tranquilidade, a gente tem uma tranquilidade para abrir nossas mazelas físicas. Mas o que você está dizendo é que a gente está falhando em abrir nossas mazelas de alma, né? Nossas mazelas espirituais, que são os pecados. E e talvez a olha, confissão seja o elemento seguido do arrependimento mais importante para essa cura, né? você sabe que eu tenho esse curso, Desejo Puro, que é um curso para pessoas viciadas em pornografia e sexo. E, na verdade, o curso serve para qualquer compulsão, entendeu? Ah, Porque a compulsão do sexo, a compulsão da pornografia, até para quem quer emagrecer, né? Tem uhum, compulsão por comida. E todos nós temos alguma área que a gente tem um descontrole, uma compulsão. Então, a grande ferramenta desse curso não é o curso em si, não é as lições, porque o cara, quero aprender o conteúdo. O conteúdo ajuda, mas não resolve. Sabe o que vai ajudar? É quando o cara começar a vomitar as coisas mais terríveis, mais tenebrosas no grupo. A maior e melhor ferramenta que esse curso apresenta é o grupo. O grupo se torna a maior ferramenta. Ele fala da Anistia Internacional, é uma organização que trabalha com várias coisas, mas trabalha principalmente com pessoas torturadas, que foram vítimas de tortura. E eles pegaram esses grupos de pessoas torturadas e tentaram com psicólogo, com terapeutas, com psiquiatra, tentaram tratar essas pessoas e não conseguiam. Sabe uhum. como é que eles conseguiram ter resultado? Quando eles começaram, entre eles, abrir o coração e contar o que eles passaram em sua Uau. vida. Então, quando você encontra um grupo onde você pode abrir as coisas mais terríveis, mais tenebrosas da Uhum. sua vida, isso começa a trazer cura. Então você está colocando diante de nós de novo uma necessidade simples do Evangelho e do Reino de Deus, que é essa comunhão simples, profunda, cheia de lealdade, que forma um ambiente seguro para cada um abrir o seu coração, confessar suas mazelas e ser curado, né? Olha, eu faria só uma correção no que você falou, o resto eu acho tá correto. Lugar seguro. Tá? Você sabia que o curso Desejo Puro, ele vai ter uma hora que você assina um papel declarando a confidencialidade, que você não vai contar nada para ninguém do que for falar. Uhum. Mas o próprio curso diz assim, mas nós não garantimos. Claro, não tem como garantir. Você está com um bando de gente, todo mundo problemático. Como é que você vai garantir isso? Então, o maior problema dentro da igreja, que ninguém abre, é porque ela fala assim: não, eu preciso de um lugar seguro para abrir. Ah, mas a Bom, igreja é esse lugar seguro, não? mas Não é para ser? seguro, não é para ser, mas seguro no sentido de que ninguém vai contar aquilo que você contou. Então, Uhum. o que que acontece? Você não vai encontrar grupo nenhum na igreja que tenha confidencialidade.
qualquer grupo, qualquer célula, qualquer coisa ali pode vazar. Pode ou não pode, Tony? Pode, não pode, a gente não pode garantir nada. Não Mas pode eu acho que garantir. é melhor ter a reputação ameaçada do que a salvação ameaçada. Então, é aí que eu queria trazer essa discussão do grupo seguro. Ninguém na igreja se abre totalmente, rasga, né, a sua roupa e se mostra nu. Ninguém faz isso. Por quê? Porque ninguém se sente seguro. E ninguém vai ter um grupo seguro. E você sabe o que sustenta isso aí? A gente fala que é o medo e a vergonha. Então, uma das lições do curso vai mostrar que desde que você nasceu, você tem uma estrutura de negação, uma estrutura de proteção, aonde tudo que é negativo em você, tudo que é ruim, né? Você esconde. Você tem um medo terrível que as pessoas vejam quem você é. Ô Marçal, será que isso não está originado na queda do homem quando Adão se esconde, né? Tenta se esconder atrás de folha de figueira e tenta se esconder de Deus, né? Quer dizer, é uma coisa absolutamente tola que ele podia se esconder do Criador do universo atrás de umas folhas, né? Mas parece que essa vontade de se esconder de Deus, ao invés de se apresentar a Deus, correndo risco, mas também correndo risco de ser liberto, está enraizada na natureza pecaminosa, né? E a gente tem que Então, lutar contra isso. o que eu ia explicar é justamente, eu ia dar esse exemplo, que Opa. com a entrada do pecado veio um antídoto para não se arrepender. Uau. O que veio junto? Veio a vergonha e o medo. Por quê? Assim que eles comeram do fruto, eles tiveram, você vai ver lá, eles tiveram vergonha e colocaram as folhas de parreira para se esconder. E quando Deus chamou Adão, aí o que Adão falou? Medo. Uhum. Então, quando surgiu o pecado, junto com o pecado veio vergonha e medo. E a vergonha e o medo é que sustenta essa estrutura de negação, onde a sua mulher vai dizer: Tony, você é isso, você nega. E se você falar para sua mulher, você é isso, isso, ela nega. Então a gente fala que é uma estrutura de negação, é uma estrutura de proteção, aonde você tem medo, você tem vergonha que as pessoas descubram quem você é. Então, o que sustenta essa estrutura de negação é medo, vergonha, é dor, são os traumas, sabe? Aquelas coisas que foram tão terríveis que você não quer, sabe aquilo que você nem quer pensar, não quero nem pensar. Então, ele nega isso. Tanto que é interessante que traumas, feridas terríveis na vida da pessoa, ela não lembra. Por que ela não lembra? Porque ela tem uma estrutura de negação onde ela nega tudo que traz dor, tudo que traz mágoa, angústia, ela nega, ela esconde. E tudo que é negativo nela, ela também nega, ela tem medo, vergonha que as É pessoas verdade. descubram. Uhum. Então, as primeiras 4 lições do curso vai só bater nisso, de como romper essa estrutura do medo, da vergonha, né, da dor, porque o que mantém a pessoa escravizada no vício é isso, é o medo, é a vergonha, é a dor. Então, Uhum. por trás de um vício existe uma dor. Existe um trauma, uma ferida, e a pessoa não tem consciência, mas o vício ele funciona como um remédio para atenuar as dores
e as angústias da pessoa. Uhum. Então, a cura, né, de qualquer vício está ligada, então, em romper essa estrutura do medo e trazer à luz, né, os pecados, as coisas ruins, negativas e a nossa dor, Uhum. nossos traumas. Porque, por incrível que pareça, as coisas mais terríveis, às vezes, da nossa vida, que foram na infância, o que que nós fizemos? Nós Ô, Marçal, tem um escondemos. irmão fazendo uma pergunta aqui. A Ah, gente pode chamar o que você está falando de tentativa de preservação da imagem, né? é uma proteção, a gente chama de proteção, né? Onde você se esconde, é isso aí mesmo. Você não quer mostrar quem você é. Uhum. E por isso que por baixo de todo esse medo, vergonha, traumas, está o orgulho. Uhum. O orgulho é a fonte, né? O que que vão falar de mim? O que que vão pensar de mim? Então, eu pessoalmente, eu tive uma grande libertação na minha vida quando eu trouxe à luz o meu problema de pornografia para minha esposa. Eu Uau. nunca fui um viciado. Viciado é aquele cara que está quase todo dia, toda semana, assim, assistindo sites pornográficos, tal, e caindo em masturbação. Eu não era isso. Eu era a cada 2, 3 meses, às vezes 6 meses. Era coisa assim mais distante, né? Mas aquilo me incomodava. E eu era pastor lá de jovens em Pompeia. E Uhum. enquanto estava lá em Pompeia, eu me sentia mais seguro, porque ali, naquela época, não tinha internet, não tinha é, é, fitas de vídeo, DVD, essas coisas eram muito difíceis naquela época. Era mais Uhum. revista pornográfica. E eu Sim. tinha que ir numa banca, né, comprar isso. E imagina, um pastor numa cidade pequena aí na banca comprar, não dava. Então, enquanto eu estava lá na cidade, eu estava mais seguro. Mas quando eu vinha para São Paulo, eu acabava entrando em um cinema pornográfico ou comprando uma revista pornográfica e caindo em masturbação. E eu me sentia muito mal, Tony. Eu dizia Meu assim, Deus. Massal, como é que pode? Você é um pastor de jovens. E aí me vinha medo e vergonha. Eu pedia perdão para Deus, mas eu tinha um medo, uma vergonha muito grande que as pessoas lá de Pompeia descobrissem. Uhum. Imagina, os caras achavam o pastor Massal é um santo, né? E imagine se eles descobrissem que eu estava fazendo escondido. Mas aí um dia, no curso de casais, na lição de sexo, ele dizia assim que nós não podemos ter pecados escondidos. Não podemos ter. E aquilo, naquele dia, falou muito forte comigo. Amém. E Aleluia. sabe qual é a solução que ele trazia? É difícil. Ele falou assim: você tem que trazer à luz o pecado. Uhum. Rapaz, aquilo foi tão forte para mim que quando eu voltei em casa, chamei a minha mulher no quarto, falei para ela: senta aqui na cama. E aí eu comecei a contar tudo. Fiz assim, assim, assim. Contei tudo para ela. Uau. Ela olhou para mim e disse assim: Massal, eu sempre dizia para minha mãe que você era um rapaz mais puro que os outros. Aí eu falei: tá vendo? Eu não sou melhor do que ninguém, mas preciso da sua ajuda. E Meu aí eu irmão. tomei uma decisão, Tony, que foi assim, eu posso dizer, né, que mudou o rumo do meu ministério. Eu tomei a seguinte decisão: se eu tiver coragem de pecar,
eu vou ter que ter coragem para confessar. Que frase maravilhosa, Marcelo. Então, eu tomei essa decisão naquele dia. E tudo isso que eu estou contando, com mais detalhe ainda, que eu estou resumindo muito, eu fui na frente da igreja e contei para a igreja, Tony. Uau. Quando eu voltei para casa, minha mulher falou: Marçal, você tá louco? Eu falei assim: eu não tô louco, não. Eu quero, em primeiro lugar, que a igreja saiba quem que o Marçal é. Ele não é tão puro, tão santo como eles estão achando. E segundo, eu tenho certeza que eu não sou o único. Alguém tem que começar a tocar a boca no trombone. Sim. E, e então, Deus colocou um peso, né, na minha vida de falar nessa área, de trabalhar. Por isso que eu trouxe esse curso para tentar ajudar as pessoas que estão lutando com a pornografia. E você sabe, eu estou agora com um segundo grupo que eu estou fazendo online, isso, né? Uhum. E o primeiro grupo, alguns que fizeram, eu conversei com eles e você sabe o que eles disseram? Que a coisa mais curadora e libertadora para eles foi os grupos pequenos que a gente monta. A gente monta Sim. grupos de três, dois ou três, aonde eles se comunicam pelo menos duas vezes fora a nossa reunião. A gente tem reunião de segunda, então eles têm que marcar mais dois encontros durante a semana, ou na quarta e sexta, ou na quinta, no sábado, mas eles se encontram por 15, 20 minutos, não é muito tempo, para Uhum. prestar conta, para compartilhar como eles estão indo, para orar um pelo outro. Então, Aleluia. eles contam que o que mais ajudou eles não foi as aulas que eu dei, não foi o conteúdo em si. O que mais ajudou eles foi o grupo. Então, Tony, eu creio que nós precisamos hoje resgatar, né, essa vida de corpo aonde a gente trabalhe a mutualidade entre nós através de microgrupo. Eu aprendi isso Uhum. através de microgrupo. Então, o que é esse microgrupo? São grupos de dois ou três que você reúne diariamente. No caso, é diário. Mas o cara pode reunir três vezes por semana, né? Uma vez por semana é pouco, porque é preferível você fazer três reuniões de meia hora do que fazer uma reunião de uma hora. Entendeu? Uhum. E se puder ser 15, 20 minutos todo dia, melhor ainda. Então, a base, um versículo que eu uso como base para essa prática de microgrupo se reunindo diariamente é Hebreus 3, 12 e 13, que diz assim: tende cuidado. E quando ele usa essa expressão, acautelai-vos, tende cuidado, a gente tem que imaginar aquela caveirinha com dois ossinhos assim. Sim. Perigo, perigo, perigo. Então, quando ele diz tende cuidado, ele está alertando. A gente lê e não leva a sério. Então, ele está falando: olha, um perigo, perigo. E olha a expressão que ele diz assim: tende, irmãos, jamais, jamais, ó como é forte, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Bom, quando a gente fala de coração incrédulo, a gente pensa que não é o nosso caso.
Mas eu vou dizer assim, que nós somos muito religiosos. Por Uhum. exemplo, creio que a maioria aqui ora agradecendo a refeição. E quando a gente está orando, agradecendo a refeição, no que nós estamos exatamente crendo? Nós estamos crendo realmente que Deus colocou aquilo, que é Deus que nos dá o alimento? Uhum. Nós estamos crendo realmente? Não, a gente está orando por orar. Uhum. Isso é um coração incrédulo. A gente lê a Bíblia com um coração incrédulo. Por quê? Porque parece que aquelas coisas que a gente está lendo não tem a ver conosco. Nós não cremos que aquilo que ele está falando ali é verdade e pode acontecer na nossa vida, nós podemos viver isso. Então, até ler a Bíblia, a gente lê com incredulidade, a gente vai para a igreja por ir, a gente levanta as mãos e às vezes está cantando por cantar, não está nem consciente do que está cantando. Então, eu trabalho muito na área de louvor. E a gente diz que uma das horas que a gente mais mente é na adoração. Porque a Uau! gente, a gente diz assim: tudo que tenho é teu. Mentira! A minha vida pertence totalmente a ti. Eu me Perderei rendo. tudo para ti. É. E tudo que nós estamos falando é tudo da boca para fora. E aí ele chama, então, de perverso coração de incredulidade. Tudo que você repete demais. Ô, Tony, se você ora todo dia, você tende a endurecer o coração. Se você lê a Bíblia e medita todo dia, isso pode virar religiosidade. Tudo que nós repetimos tende a virar religiosidade. Então, a gente tem que tomar cuidado. Por quê? Porque nós estamos, às vezes, orando por orar, lendo por ler, jejuando por jejuar, indo à igreja, porque tudo que você repete tende a virar um coração religioso, um coração incrédulo. Eu costumo dizer, Massal, aqui para os irmãos que estão mais perto, que a gente tem que tomar cuidado, porque o que Deus espera é realidade, mas o que a gente é capaz de produzir, se não tomar cuidado, é ritual, né? Então a gente transforma É. realidade em ritual. E os rituais atrapalham a gente de ver uma realidade, né? Olha só, agora eu vou continuar o texto. Ele diz assim: jamais aconteça que você tenha um perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, então, o oposto disso, como é que você vai resolver esse problema? Olha só o que ele diz: exortai-vos mutuamente. Tem outra tradução que diz: estimulai-vos mutuamente cada dia. Uau! Cada Segura, dia. Massal. Você precisa, Tony, eu preciso, o Sim. Massal precisa, nós precisamos ser exortado, estimulado todo dia, durante o tempo que se chama hoje, Amém. a fim de que, com o propósito de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Eu vou enfatizar o seguinte: não é ser endurecido pelo pecado, é Uhum. pelo engano do pecado. O engano do pecado, ele é pior que o pecado, eu vou te explicar por quê. Porque o engano é você achar que uma coisa é verdade quando na verdade não é. Uhum. E o engano do pecado é você achar que você não tem pecado.
Então, hoje, se você pensar, você para agora e pensa assim, será que eu tenho algum pecado? Se você não se arrependeu hoje de manhã, provavelmente você tem um pecado. Só que você não tem consciência. E você acha que você está vivendo a semana toda sem nenhum pecado. Isso é ser endurecido pelo engano do pecado. O pecado vai fazer com que você não reconheça o pecado na sua vida. Bom, enfim, a nossa grande luta é contra o pecado. E sozinho a gente não vai vencer. E por isso que nós precisamos de um microgrupo aonde a gente se reúna todos os dias, né? E confesse os pecados. A gente faz algumas coisas. Você confessa o pecado, você ora uns pelos outros, você medita na palavra, né? Tem várias coisas, mas se não puder, se for 15 minutos, que seja só confessar os pecados e orar uns pelos outros ali. Ou fazer uma meditação breve, mas todo dia. E eu venho há mais de 2 anos praticando isso, Tony. Faz Uau, Sal, que mais de coisa linda. 2 anos que eu todo dia me reúno com três. Na verdade, são quatro, né? E a gente pensa assim: nós deveríamos nos reunir com um grupo homogêneo. Por exemplo, líderes se reúnem com líderes, um neófito com os neófitos. Mas a diversidade é uma coisa interessante, porque o meu grupo é assim: eu tenho um rapaz de 28 anos, Uhum, tenho um cara de 42 anos. uhum. Tem um outro que é pastor, 56 anos. E eu sou pastor, tenho 70 anos. Olha, Uau. eu vou te dizer, a riqueza desse meu grupo é um negócio impressionante. E o rapaz de 28 anos, que é de uma outra geração, porque a gente tem aqui praticamente quatro Sim, gerações. 4 gerações. E é incrível que às vezes o mais novo faz umas perguntas, porque ele não tem a religiosidade que os outros dois têm. Uhum, uhum. Então ele pensa mais fora da caixa. E ele faz umas perguntas muito enriquecedoras para o nosso grupo. Bom, mas eu venho toda. Na verdade, a gente reúne de segunda a sexta. Sábado de manhã eu tenho um grupo de pastores que eu ministro online todo sábado. Então a gente praticamente o nosso grupo se reúne de segunda a sexta e sempre confessando o pecado. Deixa eu te dizer uma coisa. Um amigo falou assim: Massal, se eu confessar pecado, for confessar todo dia, depois de 3, 4 dias eu não vou ter mais pecado para confessar. Aí eu falei: isso é que você pensa. Olha só o que aconteceu comigo. Depois de 2 meses que eu estava confessando pecado, acho que era 3 meses que eu estava confessando pecado aí, quase todos os dias. Eu fui dar uma entrevista na rádio musical, programa do César Cavalcante, é um programa muito conhecido aí. Aham. E aí eu fiquei 1 hora ali dando uma entrevista, falando, né, de como que Deus tinha usado o meu ministério, as coisas que Deus fez no meu ministério. Fiquei 1 hora contando ali. Aí, isso era na segunda. Aí, na terça-feira de manhã, fui reunir com o meu grupo. E na hora que eu vou confessar o pecado, Deus vem para mim e fala assim: Massal, ontem você ficou 1 hora falando só de você. Uau. Sabe o que Deus me mostrou? Pô, Que Marcelo, eu você não foi querer estava andar no falando. espírito, aí já deu nisso aí, né?
Oi? Você foi querer andar no espírito, deu nisso, né? O espírito fala. Olha, Deus me falou assim: você ficou 1 hora falando só de você. Quer dizer, eu estava usando Deus para falar do Massal. Você entendeu? Então, Uhum. muitas vezes a gente vai na igreja e vai lá e fala: não, porque Deus fez isso, que Deus. Não, não estamos falando de Deus, nós estamos falando da gente. Você entende a diferença? A sutileza de como o pecado vem enrustido na nossa vida de maneira tão sutil que você não percebe. Por exemplo, eu, toda vez que eu vou dar um estudo, depois, quando eu reúno com o meu grupo, eu tenho que confessar o pecado. Por quê? Porque quando eu dou estudo e eu vou bem, rapaz, eu me ensoberbeço. E eu, quando vou dar o estudo, eu quero arrebentar, eu quero arrasar. E então eu fico vendo que é muito difícil eu fazer isso só para a glória de Deus. Eu não consigo. Quando eu vou ministrar louvor, quando eu vou pregar, é uma faca de dois gumes, aonde eu estou exaltando a Deus, pregando sobre Deus, mas ao mesmo tempo eu estou me exaltando. Olha, eu vou dizer para você, eu não consigo fazer só para a glória de Deus. Então, Deus tem me levado a me arrepender toda vez que eu prego, né? Teve até uma pessoa: Marçal, mas você não pode também ser muito exigente com você mesmo, tal. Eu falei: não, não é questão de exigência, é questão de pecado. Se você está lá e se ensoberbece em vez de glorificar Deus, você está pecando. Então, é, o dia que eu não senti mais que eu tenho problema de orgulho, aí a coisa vai ficar feia. Então, eu creio que os grandes homens, eles começam assim, sutilmente, eles vão achando que não tem mais pecados, e aí eles vão ficando o quê? O que diz aqui? A fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Então, se você juntar um grupo de pastores, hein, Tony, que você trabalha com eles, Uhum. perguntar para eles naquela reunião: vocês têm algum pecado hoje na vida de vocês? Vocês estão com algum pecado? Quer dizer, a sensação deles é que não. Vai ser um silêncio absoluto, assim. Então, ontem, a lição nossa foi sobre segredo, né? E aí, no final da lição, a gente pergunta, desafia, né? A cada um dos que estão participando a contar um segredo que ele não contou para ninguém. Então, antes da nossa reunião, eu faço uma reunião com os caras que facilitam os grupos, né? Que são os caras que participaram no curso anterior. E aí eu perguntei para eles: vem cá, vocês têm algum segredo na vida de vocês? Vocês não contaram para ninguém? E olha, a minha alegria foi ouvir eles dizerem que não, 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 não. Todos eles abriram o coração, contaram para a mulher. Teve um ali, um senhor de 60 e poucos anos. Ele ficou tão incomodado que foi confessar tudo para a esposa dele, que ele estava fazendo um monte de coisa errada escondida. E ele confessou, e ele falou para mim: nossa, como aquilo foi curador e libertador. Então, a minha alegria foi ver que esses homens encontraram um grupo seguro com quem eles podem abrir, e eles perderam o medo, a vergonha, e isso tem trazido uma liberdade, uma unção na vida deles. Eu posso dizer para você, eu estou aqui
Eu tenho mais de 40 anos de ministério. Acho que já estou chegando aos 50 anos de ministério. Eu posso dizer para vocês que eu nunca subi para pregar com pecado escondido. Nunca. E olha, se eu tinha algum pecado, ou eu confessava antes, ou eu confessava na hora, publicamente, ou eu não ministrava. Uau. Então, eu creio que o resultado de tudo isso que eu venho praticando, um cara perguntou assim, Massal, você vem 2 anos aí com essa microcélula aí praticando isso, o que que você pode dizer que mudou na sua vida? Aí me veio duas coisas, e é essas duas coisas que eu quero compartilhar com vocês. Primeira coisa que eu enxerguei, que me ajudou muito, é que o Massal não presta. Eu enxerguei isso, que eu não presto, que eu sou um pecador, que eu sou terrível, eu sou tremendamente egocêntrico, egoísta, orgulhoso. Eu descobri que eu sou bem pior do que eu imaginava, do que eu me conhecia 2 anos atrás. Eu sou bem pior. Eu comecei a enxergar isso. E a segunda coisa é que eu comecei a ter tanta revelação de Deus, comecei a ter tantos insights de coisas espirituais profundas que eu nunca tive na minha vida. Todo dia, toda semana, ó, eu vou preparando estudos, coisas que Deus vai falando comigo. Quer dizer, de um lado, eu descobri o quanto eu uso essa palavra, o quanto eu sou uma porcaria. Porque quanto mais perto você estiver de Deus, Uhum. a mínima mancha vai parecer Um um, absurdo. um absurdo. É assim que eu tenho me sentido. E Que segundo, maravilha, meu irmão. Deus tem me dado um entendimento espiritual da realidade da vida cristã, coisa que minha cabeça mudou completamente, a minha visão de evangelho, de vida cristã mudou muito esses 2 últimos anos para cá. Então, esse microgrupo nosso, Você pode citar de esse- novo aí, Marçal, as duas coisas que você aprendeu nesse tempo de 2 anos, confessando todos os dias? Alguns irmãos disseram que a live falhou. Só falhou. Bom, citar as duas coisas que você aprendeu nesse tempo. a primeira coisa é que eu enxerguei que eu sou uma grande porcaria. Essa é a verdade. E a Que eu segunda? sou. Segunda, eu comecei a ter uma revelação maior das coisas espirituais, um entendimento das coisas espirituais como eu nunca tive antes na minha vida. Podemos dizer, Marçal, que esconder pecado faz a gente ficar com nossa relação com Deus como que obstruída, né? E Tá quando o certo. pecado vem à luz, nossos ouvidos espirituais ficam mais livres, nosso coração mais livre. Você fica, quando você começa a confessar pecado todo dia, algumas coisas você vai perceber assim. Você vai perceber certos pecadinhos. Por exemplo, eu ia na academia, né? Já vem assim há mais de 10 anos que eu vou na academia. Mas depois que eu comecei a ir a confessar, eu comecei a perceber, assim, ficou mais claro que eu ficava olhando às vezes o corpo de uma mulher, né, o seio, o bumbum, as pernas, sei lá, e eu não percebia isso antes.
Não sei por que eu não percebia. Mas quando eu comecei a confessar, isso começou a me incomodar. E aí eu decidi o seguinte: toda vez que eu olhar, que eu fizer isso, eu vou confessar até as tentações. Então, várias e várias vezes eu tenho confessado essas pequenas olhadas que eu dou. É, E aí eu vejo que os outros também começam a confessar também, porque aí não é só o meu problema. Sim. E é uma coisa assim, às vezes, por exemplo, que você está andando na rua, às vezes você olha para uma mulher, ou na televisão, você tal. Então, esse olhar, né, impuro, eu fiquei mais sensível, né? Uhum. Então, coisas pequenas, né, que você, no seu dia a dia, começam a te incomodar, entendeu? Eu E, acho muito lindo você, muito especial você abrir isso, que como a gente estava conversando hoje à tarde, a minha aflição, né, com esse avanço de impureza no meio da igreja, é porque nenhum tipo de pecado satisfaz realmente a gente, né? O pecado nunca satisfaz. Nós não fomos feitos para o pecado. Tem um texto que é muito forte para mim, que é o texto de 1 Coríntios 6,16, que fala que aquele que se une à prostituta torna-se um só com ela, mas aquele que se une ao Espírito, ao Senhor, é um só espírito com ele. Então, para mim essa é uma comparação muito forte, né? Porque unir aqui está falando de intimidade, né? Então, quem tem intimidade com uma prostituta se torna um só com ela. Mas quem tem intimidade com o Senhor torna-se um só espírito com ele. Então, quando você conta que você percebeu-se como alguém que não presta, eu também, viu, Marçal, estou contigo de sair, eu sou o outro que não presta. Mas enquanto isso, você percebeu mais a voz de Deus e mais revelação da palavra de Deus, me parece que quando a gente vai rejeitando entregar nossa intimidade para a impureza, a gente vai se aproximando do Senhor, ou o Senhor vai se aproximando da gente, vai conseguindo falar com a gente, e a intimidade com Ele vai acontecendo e vai aumentando. E eu creio, Marçal, porque eu tenho essa experiência na minha história, que quanto mais perto a gente está do Senhor, quanto mais está se relacionando com Ele, mais o pecado vai perdendo a força também, né? Porque chega um momento que a gente quer tanto mais de Deus que o pecado é uma ameaça. Então eu acho que você está vivendo isso. O Senhor está te dando mais dele, quanto mais você rejeita mais de si mesmo, né? é Eu quero verdade. isso para minha vida, Massal. Você sabe que eu tenho um estudo sobre a teologia da adoração. E o estudo começa assim, lá em Gênesis, né? Que o homem, no entardecer, o homem, ele se encontrava face a face com Deus. Uhum. Então, antes do pecado, o homem tinha toda aquela natureza, todo, eu creio que fala que era o paraíso, porque deveria ser um lugar fantástico, fenomenal. E Adão fazia várias coisas ali e tal, e tinha várias experiências, mas o momento mais aguardado era quando Adão se encontrava com Deus. Sim, Era um momento inimaginável, indescritível, inigualável. Porque quando o com homem certeza.
se encontra face a face com Deus, é algo que não tem explicação, não tem como descrever, é algo sobrenatural. Eu acho então, Assal, concordando com você, que quando Deus estabelece que o lugar desse encontro era um jardim chamado Éden, e a palavra Éden significa prazer, satisfação, mas o prazer não tinha nada a ver Com o com pecado, coisas né? carnais e pecaminosas. O prazer era esse encontro. Para mim, o Éden era esse encontro. O Éden não era a natureza exuberante. E olha que eu sou biólogo, sou um admirador da criação, mas não era a criação que, que era a razão do Éden. Também não era a beleza do homem ou a beleza da mulher que era a razão do Éden. Mas era o encontro de Deus com Adão. Para mim, aquilo era o Éden. E meu desejo é que a gente, como igreja, encontre o Éden, que a É, gente experimente o prazer que a intimidade de Deus dá. E por causa dele, como Jesus, né, que em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, que em troca dessa intimidade com Deus, que é satisfação eterna, a gente troque todo pecado por confissão. Alguém pergunta aqui: devemos confessar tentações para não precisar confessar pecado? Eu acho que sim. Eu acho que confessar tentações faz a gente ficar dentro de muros que nos guardam antes da gente atravessar o limite. Meu irmão, estamos chegando aí no tempo do final da nossa live. O que é que você gostaria de dizer aí para os irmãos como uma mensagem de encerramento aí? Depois de tudo isso que você olha, expôs para nós, que está me deixando aqui. Eu vou ter muita coisa para pensar, meu amigo. ó, eu só ia concluir a ideia, né? Estava falando da teologia da adoração, que começa no Éden, né? Em Gênesis. Então, Deus se encontrava com o homem diariamente e se encontrava face a face. E olha só a consequência, diz, quando eles pecaram, no versículo 8 diz assim, Gênesis: quando ouviram a voz do Senhor que andava no jardim pela viração do dia, quer dizer, era Uhum, aquele momento inimaginável, indescritível, o momento mais desejável, uhum, né? Quando ele estava face a face, diz assim, que quando ouviram a voz do Senhor que andava no jardim pela viração do dia, se esconderam da presença do Senhor Deus. Então, o pecado nos afasta da presença de Deus. uhum. Então, na teologia da adoração, o que que a gente mostra? Que tudo que Deus vem fazendo depois é para que o homem possa entrar de novo nessa presença de Deus. Deus quer novamente que o homem entre e desfrute da presença dele. Tanto que Amém. Deus não quer ficar lá no céu. Deus fez o tabernáculo porque Deus quer estar habitando no meio do seu povo e Amém. quer que o povo possa entrar na sua presença, né? Então, quando Amém. Moisés ia para Faraó, né? Moisés falava que Deus queria que eles fossem lá, né, Uhum. para o Monte Sinai. Por quê? Porque Deus queria se encontrar com o povo. Amém. Então, toda a história, né, que vem aí de Gênesis Apocalipse é para restaurar, né, essa questão que o pecado criou, que é nos afastar da presença de Deus.
Uhum. Então, o pecado, ele nos afasta da presença de Deus. E a gente precisa muito, por isso que a gente precisa lidar com o pecado para poder entrar na presença de Deus. Amém. Amém, meu amigo. Marçal, muito obrigado, meu irmão. Que noite especial você nos permitiu ter hoje. Graças a Deus pela sua vida, graças a Deus pela sua coragem, graças a Deus pela palavra que você tem recebido e entregue para nós. Primeira vez que eu te escutei foi aqui na nossa comunidade e aquele dia me marcou profundamente. E há muitos homens na congregação. E aí eu fico muito feliz de poder espalhar esse seu testemunho, sua mensagem para os Amém. irmãos que a gente conhece aqui. Obrigado, meu amigo. Ah, um privilégio, viu? É uma alegria estar aqui, é uma honra, viu? Estar com Muito vocês obrigado. aqui. Pode estar certo. Deixa eu só aproveitar aqui para fazer então um convite aos irmãos que estão escutando a gente. Se você tem aí algum irmão que trabalha com jovens, que discipula jovens e adolescentes, nós planejamos esse encontro do dia 23 a 25 de maio para trabalhar sobre temas e estratégias para alcançar a nova geração para o Senhor. A gente acredita que Jesus está perto de vir e a gente acredita que Jesus quer uma liderança jovem que se junte com os líderes mais velhos e já várias gerações trabalhando juntas vão preparar o caminho para a volta do Senhor. Se alguém quiser participar disso, entra lá no meu Instagram e olha lá o convite para esse encontro. Quem está promovendo isso é o Treinamento de Seguidores. E aí você pode se inscrever e participar com a gente. Meu amigo Marçal, muito obrigado. Meus irmãos que participaram dessa live com a gente aqui, muito obrigado. A gente vai tentar deixar isso disponível aí para os irmãos que estão perguntando. Muita gente perguntando se vai ficar gravado. Eu vou pedir ajuda aqui aos meus universitários, porque eu não sei como é que faz para deixar gravado aqui. Mas eles vão me ajudar aqui e vamos tentar deixar gravado. Agradeço a sua família por ceder você um pouquinho para nós, Massal. Muito obrigado, viu? Grande Obrigado, irmão. abraço, beijo Obrigado, no Aitônio. coração. Prazer. Deus te abençoe. Tchau, Deus meus irmãos. abençoe. Grande abraço. Tchau, tchau. Tchau. Pelo amor de Deus, não perde